Oi, gente! Na aula de hoje falaremos sobre os fenômenos naturais e algumas atividades humanas que provocam impactos ambientais. Bom, então na nossa última aula nós comentamos que foi através da movimentação das placas tectônicas que possibilitou a fragmentação da Pangeia e a formação de todos os continentes como a gente conhece hoje em dia, não é? E dessa separação, gente, dessa fragmentação dos continentes, ocorreu a separação dos hábitats de diversos seres vivos. E junto com essa movimentação das placas também, desencadeou vários fenômenos, como os terremotos, os tsunamis e as erupções vulcânicas, tá? Que são capazes de causar grandes impactos para o ambiente. Esses eventos, eles normalmente ocorrem em regiões que coincidem com áreas de limite entre essas placas tectônicas. Como assim? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Percebam no mapa, nessas linhas, né, que estão em vermelhos, ela representa o limite de uma placa tectônica, tá? Então, ó, aqui é uma placa, toda essa extensão é uma placa, aqui ó, já é outra placa, perceba que aqui é onde nós estamos, né? Em cima da placa sul-americana, e a placa sul-americana, ela faz limite aqui ó, com uma outra placa, que é a placa Nazca, tá? Percebam que nessa região aqui ó, de encontro entre a placa Nazca e a placa sul-americana, existe uma região em laranja, indicando que é uma zona de atividade sísmica, ou seja, tem muito terremoto, e os pontinhos escuros que estão representando os vulcões. Então, nessas regiões de encontro de placas, ocorre então muita atividade sísmica, né, muito terremoto e muita erupção vulcânica, tá? E aqui no nosso país, nós não temos nenhum e nem outro, por justamente estarmos em cima da placa, em cima de uma placa tectônica, tá? Esses fenômenos, eles podem causar impactos enormes para o ambiente. Podem destruir cidade, pode provocar a morte de muita gente, de muito ser vivo. Não podem ser evitados, então é muito importante estudá-los, né? Estudar todos esses fenômenos para a gente tentar prever quando eles vão acontecer, para poder alertar as pessoas e minimizar o máximo possível desses impactos. Então vamos relembrar aqui o vulcão. Os vulcões, gente, eles acontecem então, eles são formados pelo encontro de placas, né? Eles podem estar tanto na superfície da crosta terrestre quanto no interior dos oceanos, tá? Dentro dos vulcões, nós vamos encontrar o magma. Esse magma, nós sabemos que ele tem uma temperatura muito alta. E se esse magma encontrar rachaduras, né, pelas rochas que formam o vulcão, esse magma ele pode se deslocar e sair pela abertura, né, pela cratera, em direção à superfície da Terra, tá? Antes desse magma ser expelido, o vulcão ele libera uma grande quantidade de gases que são tóxicos, tá? Tanto para o ser humano quanto para o ambiente. Esses gases eles vão provocar uma nuvem de poeira muito densa, muito forte, e aí, consequentemente, vai atrapalhar o tráfego aéreo, né? Os aviões a se deslocarem. E aí, esse magma, ao ser expelido, quando chega, né, na superfície da Terra, então nós chamamos ele de lava. Essa lava ela vai escorrendo por todo o ambiente, ela vai destruindo tudo que tiver pelo caminho dela, até chegar num ponto que ela resfria e ela solidifica. Então aí ela vai formar, como nós já vimos, as rochas magmáticas, né? E aí, com o tempo, essas rochas magmáticas elas vão sofrendo a ação das intempéries, elas vão se fragmentando em pedacinhos menores e formando solos. E esses solos,
de lava, né? Eles são muito férteis, porque eles são férteis e eles são ricos em minerais. Os terremotos ou abalos sísmicos, eles ocorrem então do choque entre essas placas tectônicas, tá? E acaba gerando aí tremores no solo. Então percebam aqui na imagem, ó, essa linha indicando a falha, então está indicando o encontro de placas. E aí, lembra que nós comentamos que as placas tectônicas, como ficam em cima do magma, o magma se movimenta, as placas tectônicas também. Então, elas podem se afastar uma das outras e elas podem se aproximar. Quando elas se aproximam, nesse aproximar pode acontecer um esbarrão entre elas. E esse esbarrão é o que vai gerar esses tremores que a gente sente aqui no solo, tá? Então, percebam aqui na imagem, ó, esse primeiro pontinho aqui no interior da crosta terrestre é onde aconteceu o choque. Nós chamamos essa área de hipocentro. Então, hipocentro é onde aconteceu o encontro das placas tectônicas. Desse encontro, gente, vai ser provocado ondas, que são os abalos sísmicos. E essas ondas, elas se propagam, então, do interior da crosta terrestre, sentido a superfície. E aí, quando elas chegam aqui na superfície, nós chamamos de epicentro. E esse epicentro é, então, os tremores que a gente sente aqui na superfície, que vai provocar desmoronamento de casa, todos os tremores, né, e todas as consequências que a gente já sabe sobre os terremotos. Essa energia que é liberada desse encontro de placas, ela pode ser medida. E ela é medida por uma medida. Ela é medida, né? O nome dessa medida é escala de magnitude Richter. E ela tem esse nome porque quem inventou essa medida foi o Charles Richter, tá? Então aí deu o nome, por ele ter inventado, a escala ganha o nome dele. Já os tsunamis, eles são terremotos, né, que acontecem quando o seu hipocentro se localiza no fundo dos oceanos. Então, esses abalos eles são propagados e quando ele encontra, né, a superfície, ele vai encontrar água. Então, esse abalo ele se propaga também, deslocando uma grande massa de água saindo, né, do meio do oceano e indo em direção às regiões costeiras, tá? Então, ele vem em direção à praia ali, às cidades praieiras, tá? Dependendo da magnitude desse terremoto, pode causar ondas gigantes que podem chegar nas regiões costeiras e afetar toda a fauna e flora, provocar muita morte, tá? E destruir grandes áreas urbanas. Então, esses vulcões, terremotos e tsunamis, gente, esses fenômenos naturais, eles, além de prejudicar os seres humanos, eles prejudicam toda a população dos ambientes, tá? Pode também aumentar a incidência de doenças infecciosas, pode ameaçar espécies e provocar extinção delas, pode alterar o comportamento e hábito de muitos indivíduos, pode também comprometer as teias alimentares, alterar rotas de migração de muitos animais, danificar paisagens, entre uma série de impactos. Infelizmente, nós não conseguimos evitar essas catástrofes naturais, tá? Mas existem várias tecnologias que detectam com antecedência esse evento, para poder passar para as pessoas, alertá-las, né? E tentar diminuir o mínimo dos impactos que vão acontecer, dos impactos negativos que vão acontecer com esses fenômenos. E aí existem também os impactos ambientais que são gerados pelas atividades humanas, tá? Várias ações que o homem faz pode agredir o ambiente, pode alterar de uma tal forma que muitas espécies correm o risco de entrar em extinção, como por exemplo, perda de hábitat. Então, se você vai abrir uma área para agricultura, criação de gado, algo do tipo,
Se você desmata ou você faz uma queimada, você espanta, né, os animais que vivem naquela região. E aí eles não voltam mais, porque uma área aberta, mesmo que não esteja fazendo uso de nada, essa área já não é interessante para eles, então eles vão embora. Acontece também introdução de espécies exóticas, como por exemplo, o que seria uma espécie exótica? Uma espécie que não é daqui, ela veio introduzida de um outro país e ela se adapta aqui. Então, como por exemplo, o eucalipto. O eucalipto, ele não é uma espécie brasileira, ele vem da Austrália e ele se adaptou às condições aqui. Então, quando a gente traz uma espécie de fora, né, uma espécie exótica, e ela se adapta ao ambiente, ela pode também invadir o ambiente de outras. Ela pode brigar pelo ambiente, ela pode brigar por comida, né? E matar as espécies que são nativas daqui da região. E também fazer com que essas espécies entrem em extinção. Um outro impacto também humano é a exploração excessiva de recursos naturais, como por exemplo a caça e a pesca em excesso. Então, se você pesca em grande quantidade, você pode provocar a extinção de algum tipo de espécie, de algum peixe ou algo do tipo, tá? E por último, o tráfico de espécies silvestres. Aqui, gente, o tráfico de espécies é quando muitas pessoas vêm de fora, de outros países, faz a captura desses animais, né, que são chamativos, que são bonitos, e para serem vendidos num comércio que é totalmente legal e fora do país. Então, vai causar todo um desequilíbrio também, né, no ambiente, sem contar que causa aí um transtorno e um sofrimento para muitos desses animais que acabam morrendo, né, pelo caminho. Tá certo? Bom, então é isso.